Muito bom dia a si que nos acompanha através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos no Manhã Viva. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o nosso tema vai ser sobre a nossa querida Santa Jacinta, em Lisboa, em que temos aqui como convidada a Carla Barbosa Rocha, autora do livro A Viagem de Jacinta Marto. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa sobre a nossa pequena, que eu gosto de tratá-la assim, Santa Jacinta, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido a Carla a orientar para nós. Com certeza. Esta oração não é uma oração oficial, é uma oração que eu escrevi, porque acho que nós, quando rezamos, no fundo, estamos a fazer orações. Com certeza. E dedicada precisamente à Jacinta. Há uma versão também para o Francisco e estas pagelas foram feitas para serem oferecidas ou compradas pelas pessoas no Hospital Dona Estefânia, precisamente para difundir a Jacinta em Lisboa. Mas vamos lá então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Jacinta Marto, pastorinha de Fátima, tu a quem a Senhora mais brilhante que o sol tomou nos braços e levou com ela para junto de Deus. Tu a quem foi dado ver e sentir a presença maternal da Mãe do Salvador. Tu a quem o anjo ensinou a amar a Deus. Ensina-nos o caminho que também nos levará um dia até ao céu. Ensina-nos a aceitar todos os sacrifícios que se atravessam no nosso caminho, a olhar para o próximo com o amor que Deus nos pede, a amar o Santo Padre e a orar por ele com a mesma devoção que tu. Ensina-nos a ser resilientes na doença e a oferecer todas as provações e conquistas com a mesma entrega que mostraste, mesmo estando longe dos teus. Pastorinha da Senhora, que há 100 anos nasceste para o céu, intercedei por nós. Dai-nos a humildade e a simplicidade da vivência da fé, como sempre mostraste ter. Fazei-nos crescer e caminhar de mãos dadas com o Imaculado Coração de Maria, para alcançarmos as graças de Deus. Amém. Santa Jacinta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Parabéns, porque é uma oração profundíssima. Sim, eu faço parte, além de ter escrito o livro, faço parte de um projeto que se chama Raízes de Fátima e onde podem ver que o ano passado também me saiu assim do mais fundo da alma uma carta de feliz aniversário à Jacinta. Que giro. E em que lhe peço mesmo que olhe por nós, porque e digo-lhe declaradamente: o mundo está louco e só tu é que nos podes valer. Quem é a Carla? Quem é a Carla? Que pergunta. Difícil. Engraçado, eu costumo fazer essa pergunta a algumas pessoas e esperar que elas respondam muito e agora vai ser difícil. Quem é a Carla? A Carla não teve sempre esta ligação com a Igreja como tem agora, apesar de ter uma avó paterna daquelas que não ir à missa é um sacrilégio. Sim. Por isso eu acho que ela agora há de estar lá no cantinho dela muito feliz por ver que, sim, afinal, esta neta conseguiu entrar no caminho. Mas é uma pessoa que quer dar muita atenção aos outros, que quer ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor amiga e que fica frustradíssima quando não é a melhor em tudo. Carla, qual o papel de Lúcia de São João Paulo II da mensagem de Fátima na sua vida? É exatamente o clique que me faz entrar no caminho. A partida da irmã Lúcia e logo a seguir a partida de São João Paulo II fizeram-me perceber que eu tinha que fazer a mais alguma coisa do que aquilo que era feito. Quantos mais formos a espalhar a mensagem de Fátima, muito mais longe ela vai. Verdade. Por isso, o que me marcou mais nesta partida da irmã Lúcia foi, na altura, o Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, dizer que agora Fátima tinha sido há muito tempo com a partida da irmã Lúcia, porque enquanto ela era viva nós achávamos que tinha sido ali há algum tempo, e então não valia a pena estar a estudar muito porque ela estava ali. E a partida dela faz-nos ter precisamente esta noção, afinal isto foi há muito tempo. Como é que uma coisa que foi há tanto tempo continua a trazer tanta gente para este lugar? E como é que uma imagem tão pequenina
é conhecida em todo o mundo e nos leva a todo o mundo. É verdade. Porque em todo o lado, se falar de Fátima, Fátima é Portugal. E uma coisa que eu acho que mesmo os não crentes conhecem-nos por saber que em Portugal há um sítio chamado Fátima. É verdade. Em que momento da sua vida surge então o interesse por Jacinta? O interesse pela Jacinta vem precisamente, e acho que quem tem também um carinho especial por ela, todos nós temos a mesma noção. Ela era tão pequenina. Por isso é que eu gosto de chamá-la pequena Jacinta. Exatamente. E eu confesso-lhe que às vezes nas minhas conferências digo a minha menina e fica toda a gente a olhar. Porque ela era tão pequenina. É verdade. E sofre tanto e passa tanto. Quantos de nós, se tivéssemos sido interrogados pelo senhor administrador e que diz, vou-te fritar em azeite, nós dizíamos logo que era mentira. Claro. Olha, desculpa, enganei-me, afinal não foi. E esta menina, perante todas as contrariedades, todas as alturas em que está a ser atacada, ela mantém a verdade. Mantém-se firme. Exatamente, porque só a verdade é que interessa. E ela diz mesmo, se eu pudesse meter a toda a gente no peito este lume que arde no meu. E acho que só por aqui já... Eu acho que se alguém precisa de provas de que realmente Nossa Senhora veio a Fátima e que Nossa Senhora aqui esteve e que nos deixou uma mensagem, é exatamente a resiliência desta miúda. Porque a Lúcia, a família não a apoia, a família ela tem, a Lúcia começa, o sofrimento que Nossa Senhora diz, ireis depois ter muito que sofrer, começa naquele dia, claro. Não é? A Jacinta e o Francisco ainda têm o apoio do pai, ainda a família lida com eles de forma diferente. Mas mesmo assim esta miúda nunca vacila. Nossa Senhora aparece-lhes numa aparição a ela e ao Francisco e diz-lhe: em breve virei buscar o Francisco e tu queres ficar mais algum tempo? E ela diz-lhe que sim. Ela está doente, há 2 anos com febre. Nós mulheres não, mas agora sim. Não nos estão homens a ouvir, não é? Eles quando estão com febre parece que vão morrer dali a meia hora. Verdade. Por isso imaginemos uma criança com 7 anos, entre os 7 e os 9, quase 10, com febre diariamente. Sim. Com uma ferida aberta no peito onde cabe um punho nosso fechado. E esta criança em altura nenhuma diz, eu não quero isto. Muito pelo contrário. Ela quer cada vez mais entregar mais sofrimento e ter mais sofrimento para entregar a Nosso Senhor para nos salvar a todos, a nós pecadores. Porque nós somos todos pecadores. Sim. Mesmo que todos os dias na igreja nós batemos com a mão no peito, minha culpa, não é? Sim. Quantos de nós às vezes ainda não saímos da igreja, já estamos a pecar. Pronto. Eu não queria ir tão longe, não fui eu que disse, foi a Santa. Mas é exatamente esta entrega tão pequenina e ela nunca diz porquê a mim. Sim. Ela quer sempre mais. E esta ida dela para Lisboa, e é a irmã Lúcia que nos conta isso nas suas memórias, a felicidade que ela tem, quando a Lúcia lá chega, ela diz, Nossa Senhora veio a ver-nos, perguntou se eu queria ficar mais algum tempo, disse-lhe que sim. Ela está feliz porque vai sofrer mais algum tempo além do Francisco. Porque vai salvar muitos mais de nós. E é isto que me faz ter um carinho especial por esta menina. Não que não tenha pela Lúcia, não que não tenha pelo Francisco. Aliás, o meu filho chama-se Francisco e não é à toa. Mas esta menina tem algo especial, que nos toca mais que os outros 2. Já vi que tem um entusiasmo e que respira e transpira mensagem de Fátima. Ainda bem. A que se deve este entusiasmo tão grande, este ardor, não lhes ardia ao coração, é aquilo que eu vejo em si, pela mensagem de Fátima? Precisamente pela atualidade da mensagem. Um acontecimento que tem quase 106 anos e que a mensagem que nos é deixada, infelizmente, Sim. podia ter sido deixada a semana passada ou podia ser deixada na próxima semana. Sim. Porque as coisas não estão melhores. E é mesmo isso, o que eu escrevi à Jacinta, é exatamente isso, o mundo está louco. O que é que nós ganhamos com as guerras? Porque também há outra coisa que me faz muita confusão, é acharmos que neste momento a única guerra que temos no mundo é a Rússia com a Ucrânia. Sim, sim. E temos tantas.
E as nossas guerras interiores, então não queiram falar Pois, delas. é verdade. E a mensagem traz-nos exatamente essa esperança, principalmente a frase de eu nunca vos abandonarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio. É dita a Lúcia, mas por alguma razão ela nos diz esta frase, que Nossa Senhora lhe disse, porque é para todos nós. Ela é o nosso refúgio. E quantas vezes nós ouvimos essa frase e é para nós consolo? Exatamente. E mantém acesa a chama da esperança, não é, Carla? Porque basta analisarmos. E eu costumo dar muito este exemplo de nós, quando batemos com o dedo pequenino no canto do móvel... É verdade. Pronto. E o que é que nós dizemos? Até os não crentes. Valha-me Nossa Senhora! Ou então, valha-me Deus, Sim, não é? sim, sim. Quantas vezes nós ouvimos alguém que se assume, porque eu não acredito nada disso, porque eu não sou católico, e quando se veem arrascados é logo, ai meu Deus, É valha-me verdade. Deus, não é? Ou se Deus quiser. Exatamente. Por isso, há que difundir esta mensagem e há que dizer, isto está aqui, a esperança está Sim. aqui. E não é só... Eu tenho muita gente que acha que só conseguem difundir a mensagem de Fátima se vierem a Fátima. Sim. Não, a mensagem de Fátima é para o mundo todo. É para toda a gente. E ela acontece no ordinário da nossa vida, que faz da nossa vida também esse extraordinário, não é? Exatamente. Fale-nos do fruto da sua investigação e dos desafios que teve para escrever o seu livro. Olha, primeiro, isto não era para existir em livro infantil. Sim. Nunca foi a ideia deste livro, quando eu comecei a separar material e a investigar, nunca foi ser um livro infantil. A ideia era ser um livro científico, ser um livro com documentos, ser um livro com transcrição das entrevistas que tive que fazer, com tudo isso. Só que, entretanto, estamos nesta investigação, cumprem-se os 100 anos da partida da Jacinta, da entrada da Jacinta no céu, e no mês a seguir ficamos todos em casa. Tudo parado. Sim. Uma pandemia. Olha que engraçado. E engraçado porquê? Porque a Jacinta morre precisamente 100 anos antes numa pandemia. É mesmo. E estamos muito irritados porque temos que andar de máscara. Ainda bem. Ainda bem, porque na altura não havia máscaras e morreu muita gente. Estamos muito irritados porque temos que ficar em casa. Olha que maravilha. Netflix, Disney Plus, passando a publicidade, não é? Mas temos televisões com 100 e muitos canais, temos rádio, temos internet, temos telemóveis que podemos falar com a pessoa que está a quilómetros de distância de nós. Sim. Começamos a descobrir família com quem nunca tínhamos falado, porque temos tempo para os outros. E há um grande problema, é como é que se vai convencer as crianças a ficarem em casa. Mostrando que há 100 anos atrás, uma menina que por acaso tinha visto Nossa Senhora morre numa pandemia. E não foi a única a morrer na pandemia. Muita gente morreu nesta pandemia a nível nacional. É complicado andar de máscara? É. Ok. Mas se estivermos em casa com a nossa família, tudo, cuidado. Não precisamos de andar em casa com a máscara. E temos muito mais tempo para eles. Por isso há que mostrar às crianças, ao contrário daquilo que os nossos pais e os nossos avós diziam, antigamente é que isto era bom. Grande mentira. Mostrar que esta menina nem bem neurão tinha. É verdade. Não é? É operada, e peço imensa desculpa, isto agora vai parecer um filme de terror, uma ferida aberta no peito, onde cabe um punho nosso, sem anestesia. Nós, que quando batemos com o dedo mindinho, desfiamos um rosário que não é um rosário católico. E esta menina é operada sem anestesia. E não chora, não grita, não esperneia, nada. O médico, que não é católico, comenta com a enfermeira quando sai da operação. Há aqui qualquer coisa de estranho com esta miúda, porque ele não sabe quem ela é. Sim. Porque ela não se queixa. Ela só disse, ai Jesus, ai minha Nossa Senhora. Imaginemos quantos de nós ela não converteu naquela altura. Ai, mas, pois. Por isso a ideia foi precisamente mostrar às crianças que há 100 anos foi muito pior. Não havia internet.
Alguns miúdos nas conferências dizem-me, não havia. Não, nem telemóveis. E como é que se telefonava? Não se telefonava, escreviam-se cartas. Exatamente. Mas é exatamente isso, e a ideia foi precisamente essa, e este livro transforma-se em livro infantil em 15 dias. Fantástico. Confesso com uma ajuda enorme. Com uma Nossa Senhora Desatadora dos Nós e uma imagem do Padre Pio em cima do computador. Porque até ali não saía nada. Mas, a partir do momento em que eu decido será um livro infantil, as portas começam a abrir. As portas abrem-se, sim. Porque até ali foi, assim, filmes extraordinários. De achar que ia falar com um neto orgulhoso de alguém que é protagonista na história. E o senhor tratar-me extraordinariamente mal. Sim, sim. Situações assim destas, de querer muito escrever e o texto não sair. Histórias extraordinárias. Mas depois sempre, por exemplo, quando fui muito maltratada por este neto de um dos protagonistas, chego ao carro e não sabia onde estava para ir embora e estava tão transtornada. E ligamos o GPS e estávamos na Rua Irmã Lúcia. Ai, que giro. Eu disse, ok, esqueçam a conversa que eu fui ter com aquele senhor. O caminho agora é para a frente. Houve sempre, e por isso eu tenho a certeza que demorei 5 anos desde o dia em que me disseram era giro pôr isso num livro, mas tu não és capaz. Esqueceram-se que eu era nortenha. E às mulheres nortenhas nunca se diz não és capaz. Foram 5 anos desde esse dia até o livro ser palpável. Mas foi no tempo que tinha que ser. Pelo que eu vejo, nesse tempo e toda a sua vida, mas neste tempo do livro de gestação, digamos assim, foi levada também a viver essa mensagem de Fátima para a redação do livro. Completamente. Na oferta, no sacrifício. Exatamente. E quando a gente acha, falta-nos um documento. E eu penso assim, vai-se abrir o portão da quinta e depois a porta da quinta. E não, fecha-se tudo. Até se constrói um muro fora desse portão para eu não passar. Sim. E essas coisas foram algumas muito sofridas e complicadas, mas é bem certo. Para quem não acredita, é certo. Fecha-se uma porta, Deus abre uma janela. E então o documento que faltava era-me atirado pela janela da casa ao lado. Que giro! E isso aconteceu muitas vezes. E daí eu ter um orgulho enorme, apesar do livro ser pequenino, está lá a história toda. Irá sair o livro completo, com as cópias dos documentos, com as entrevistas, com tudo, para que toda a gente perceba que eu não andei a brincar. Sim. Mas tenho um orgulho enorme neste livro. Podemos dizer que o Imaculado Coração de Maria triunfou. Completamente. Carla, Jacinta viveu um mês em Lisboa, mas não esteve apenas no Hospital Dona Estefânia. Não. Onde é que ela esteve em primeiro e porquê? Ela esteve num orfanato. Apesar de ela ter pai e mãe, esteve num orfanato. Porquê? Porque naquela altura, como não era melhor antigamente, naquela altura era complicado uma criança de fora de um sítio. Hoje em dia, nós estivermos de férias no Algarve, precisamos de ir ao hospital e podemos ir, ninguém nos vai fechar a porta. Naquele tempo não era assim. O hospital em Lisboa, que hoje em dia é um hospital pediátrico só, mas naquela altura não era um hospital geral com uma enfermaria de pediatria. Aliás, com o primeiro médico com especialidade de pediatria em Portugal, o primeiro e o segundo, o Dr. Eurico Lisboa e o Dr. Salazar de Sousa, o primeiro médico a especializar-se em pediatria, mas tem só uma enfermaria. E não era qualquer pessoa que lá entrava. Hoje em dia, com as crianças, nós não pagamos taxas moderadoras, nem nada disso. Naquele tempo pagava-se. E pagava-se antecipadamente. Era preciso pagar antes de entrar no hospital. E pagar tudo. Pagar compressas, pomadas, tudo. Era quase um hospital privado. Quase. Apesar de ser público e ainda hoje ser, mas naquela altura era assim. E é preciso levar a Jacinta para Lisboa para ser vista por um médico de Lisboa, porque Nossa Senhora disse
que ia levar o Francisco e a Jacinta, e o Francisco já morreu. E a Jacinta está cada vez mais doente. E estes pais não perderam só o Francisco. E eu confesso-lhe que o Timarto e a tia Olímpia, para mim, são um exemplo do que é ser pais. E eles não perdem só estes 2 filhos durante este tempo, eles perdem 4 filhos para a pandemia. O pai da Lúcia, que é a irmã da tia Olímpia, morre também nesta pandemia. E esta família nunca vacila. Continua sempre a ter a sua fé e a sua crença. Por isso eles querem muito salvar a Jacinta. Apesar de que o Timarto, a Jacinta e a mãe acham que não vale a pena, porque Nossa Senhora disse... Falou. Nossa Senhora disse que ela ia para Lisboa, que não era para melhorar, era para morrer. E é extraordinário que esta mãe vai levá-la na mesma. A tia Olímpia sabe que ela vai para Lisboa para morrer. E é preciso um sítio, porque ela tem que dar uma morada de Lisboa, um sítio onde ela viva algum tempo, para que aquela morada não seja mentira. Ela realmente morou naquele sítio. Há uma casa que, supostamente para onde ela irá, mas quando se sabe que a mãe também vai, então não. A menina viu Nossa Senhora, mas a mãe não tem modos à mesa. E então esta porta fecha-se. A única porta que se abre é este orfanato, porque esta mulher que dirige o orfanato, a Maria da Purificação, é extremamente devota e crente em Deus e conhece o Cónego Formigão, porque viveu em Santarém, e conhece o Dr. Eurico Lisboa, que também, apesar de ser médico em Lisboa, também era de Santarém, por isso conhecem-se, e há esta conversa para que a Jacinta fique no orfanato uns dias. Por isso ela fica 12 dias no orfanato, 18 dias no hospital e fica depois 4 dias a ser velada na Igreja dos Anjos, em Lisboa. Por isso são estes 3 sítios que marcam esta presença da Jacinta. Aparições de Nossa Senhora no orfanato e aparições de Nossa Senhora no hospital. Que haja relato e confirmado pelo menos uma em cada sítio, mas acredita-se que mais do que isso. Sim. Qual a razão para a Jacinta ter 2 datas de nascimento e a ligação a São José? Estas 2 datas de nascimento na Jacinta é também uma coisa que era muito frequente antigamente. Porquê? Porque antigamente havia um prazo para registar e batizar as crianças. E o Timarto tinha uma grande devoção por São José. Pronto. E porque queria ter um filho ou uma filha batizado no dia de São José. Ora, o Timarto, quando a Jacinta nasce, a Jacinta é a 7ª filha do Timarto e a 9ª da tia Olímpia. Eles já não vão para muito novos. Aliás, e é uma coisa que eu faço questão de referir e que falo muitas vezes, todos nós às vezes temos a mania de criticar a vizinha porque é viúva e porque tem um namorado e que ainda por cima é mais novo. Ora, pois com certeza. O Timarto era mais novo que a tia Olímpia era viúva, já tinha filhos. E são pais de 2 santos, por isso vamos deixar de julgar o vizinho sem sabermos a sua história. E há esta vontade, eles já não vão para novos, por isso acham que já não irão ter muitos mais filhos. A Jacinta nasce no dia 5 de março. Mas 5 de março, com mais uma semana para batizar, não dá o dia de São José. Ora, então ninguém diz nada a ninguém, cala-se tudo muito caladinho, e no dia 11 diz-se, olha, a menina nasceu. E não é que bate certo e pode ser batizada no dia de São José. Por isso ela tem durante muito tempo, como data de nascimento, o 11 de março e não o 5. Tem o 5 e passa a ter o 5 e hoje em dia está retificado no seu túmulo, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, 5 de março e não 11, no dia em que a tia Olímpia tem que ir prestar declarações para o processo canónico, para o processo que depois dá a beatificação e a canonização, porque ela acha que não pode ser um processo iniciar com base numa mentira. Sim, claro. E aí sim, é ela que diz que a data é 5 de março. Pois é, acredito que aí em casa nem deu pelo tempo passar, porque eu também não. Estou aqui colada à Carla, assim, a olhar e a absorver tudo o que ela diz, porque ela é muito cativante e nota-se que vive a mensagem de Fátima a sério. Mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos.
Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva e hoje estamos a falar aqui sobre a viagem de Jacinta Marto, a passagem da Pastorinha por Lisboa, em que temos a Carla Barbosa Rocha, autora deste livro que eu acabei de citar, o tema e que é o tema do nosso programa. Estamos aqui a falar de Jacinta. A família de Jacinta era uma família muito carinhosa, muito terna. Qual a importância desse amor na vida de Jacinta, principalmente nos momentos mais difíceis? Exatamente isso. O saber que tem um porto seguro nos momentos mais complicados. Saber que tem alguém que entende, alguém que aceita quando ela diz: vimos Nossa Senhora na cova da Iria, não é? Ao contrário da família da Lúcia, que não crê, a família da Jacinta acredita logo desde o primeiro minuto. É uma família que a primeira vez que o administrador chama para estas crianças irem depor, o tio Marto não leva aos filhos. Sim. Vai ele. Esta mulher, a tia Olímpia, que o sítio mais longe que ela tinha ido desde Fátima foi à batalha. E de repente vai para Lisboa de comboio com a filha. Que naquele tempo era um desafio. Eram só 6 horas de comboio. Sim. E ela vai. Ela sabe, porque Nossa Senhora disse, e tudo o que Nossa Senhora disse até ali está a cumprir-se. E tem-se cumprido. Por isso ela sabe que a filha vai para um hospital para Lisboa e vai lá morrer sozinha. Este sozinha não é no sentido literal da palavra, de estar só. Porque ela está numa enfermaria com quase mais de 30 crianças. Ela está uma enfermeira durante a noite, na noite em que ela morre, está lá perto. Ela está sozinha dos seus. E mais uma vez, vamos nós colocar-nos no lugar desta criança. Alguém nos diz: tu vais morrer daqui a 3 ou 4 dias. O que é que nós fazíamos? Primeiro punhamos logo nas redes sociais, certo? Vou morrer, preciso de vocês todos. Queríamos o pai, a mãe, os irmãos, tudo ali ao pé de nós para segurar a mão. Exatamente. E esta menina não tem Ninguém. Tem a mãe que esteve cá, desculpa-me o termo, Sim, que esteve em Lisboa até ao dia 4 de fevereiro, que teve que vir embora. E mais uma vez, eu não queria o papel desta mulher, porque ela recebe uma carta do tio Marto a dizer-lhe: querida mulher, que é extraordinário. Sim. Estamos em 1920 e um homem, supostamente de um meio rural, escreve uma carta como há meia dúzia de anos os maridos não escrevem. Sim. Isto é só para deixar uma achega. Escreve-lhe uma carta e chama-lhe querida mulher. E explica-lhe nessa carta que a Jacinta tem, no fundo, não é por estas palavras que ele diz, mas no fundo tem um destino marcado e Nossa Senhora vem buscá-la. E ele tem outra filha doente aqui em Fátima. E são só homens em casa. E o que é que ele faz? Ele não consegue cuidar dela porque é homem. Por mais amor que tenha, por mais cuidado que tenha, é completamente diferente de ser a mãe. Sim. E a tia Olímpia vê-se num sítio que não conhece, onde teve que ir levar a filha ao hospital e não pôde voltar lá porque a filha vai de um orfanato. Ora, se vai de um orfanato, não tem mãe nem pai. Mas ela quer estar perto. Mas, ao mesmo tempo, ela tem outra filha doente. E ela vai embora. E ela sabe que não volta a ver a Jacinta. E ela pensa 2 vezes. Não. Ela avança. E é extraordinário todo o cuidado desta mulher, toda a entrega desta mulher nos dias em que está em Lisboa com a filha. Elas vão à missa porque o orfanato, que é hoje em dia o Mosteiro das Irmãs Clarissas em Lisboa, na Rua da Estrela, número 17, já agora se alguém lá quiser ir visitar, e elas vão à missa à Basílica da Estrela, que é assim uma coisa, para quem está habituado a uma igreja pequenina, uma coisa muito grande. E vão à missa e a Jacinta vai-se confessar.
E no fim diz à mãe que aquele senhor padre é muito bom. Mas aquela igreja é muito grande. E esta mulher está sempre ali. Esta mulher tem o cuidado de, antes de vir embora, cortar um bocado do seu véu de ir à missa e deixar à filha. E ainda hoje em dia há quem nos chama doidas, a nós mães, por pormos uma fralda de pano com o nosso cheiro para os nossos filhos dormirem melhor. É verdade. Em 1920, esta senhora deixou um bocado do véu para que ela não ficasse sozinha. Por isso é esta família, é esta certeza de que nas grandes tribulações eles estão lá, de pedra e cal. Qual a importância do terço para esta família antes das aparições? A importância do terço é a que também era naquela altura para muitas famílias e eu lembro-me, eu ainda lidei há algum tempo com a minha avó e já com terço transmitido pela rádio, aquela hora era sagrada, em que a família se reúne para rezar o terço. Sim. Por isso, era o momento de união desta família e de todas as famílias. Na altura, era o rezar o terço antes de ir dormir. Como é que era a vida em Aljustrel, tanto para quem lá vivia como para a Jacinta, antes e depois das aparições? Não seria de todo uma vida fácil, porque se já no que já podíamos na altura chamar as grandes cidades era complicado, ali muito mais, não é? Qual a importância da Lúcia, do Francisco na vida de Jacinta e fale-nos um bocadinho de cada um. Olha, eu acho extraordinário nas memórias da irmã Lúcia, quando ela fala da Jacinta, e nós vemos que esta menina era muito pespineta, muito narizinho empinado. E a própria Lúcia diz que ela não era de todo a companhia que ela gostasse, porque tinha, e acho ternurento a forma como ela diz, de uma forma muito delicada, porque ela tinha o defeitozinho de amor e o da agarrada. Sim. Duas coisas que nós hoje em dia pensamos assim, mas se ela tinha o defeito de ser agarrada, não partilhava para os outros, como é que esta miúda, e daí também este encanto que eu tenho por ela, porque a partir do momento em que Nossa Senhora aparece, ela deixa de pensar nela. Ela que quando jogavam ao botão tinha que ficar com os botões todos, porque era já para depois no jogo a seguir ela não ter que tirar-os da roupa dela. Como é que de repente ela se desprende de tudo? Por isso, a Lúcia é, sem dúvida nenhuma, o grande pilar para esta mudança, porque é a Lúcia que depois aceita, ela é tão chatinha, desculpando o termo, com a história de que quer ir com a Lúcia e com as ovelhas, e depois é muito querido. O Francisco vai pedir à mãe, mas diz, é a Jacinta que quer. A mãe diz, não, nem pensar, vocês ainda são muito pequenos. É a Jacinta que quer, como que não é a mim que me estás a fazer, não é a mim que me vai custar. Agora a Jacinta vai ficar triste. E quando finalmente vão, cria-se exatamente uma grande cumplicidade. E esta cumplicidade vê-se no facto de a Jacinta e o Francisco nunca falam a ninguém das aparições do anjo. Porque eles tinham feito um pacto de silêncio. Sim. O mesmo pacto que fazem nas aparições de Nossa Senhora. E eu às vezes pergunto muito aos miúdos da catequese nas conferências, e vocês acham que a Jacinta fez asneira? Pois fez, porque ela contou um segredo. Mas imaginem se ela não tivesse contado o segredo. Pois, não estaríamos aqui. Não estávamos aqui hoje. Não tínhamos, e eu acho que isto foi só uma confirmação, o Papa Francisco em 2017 só nos confirmou aquilo que nós, que somos crentes, sabemos. Sim, sim. Que aqui temos uma mãe. Não é? E ele repetiu 3 vezes para que nós não nos esqueçamos. Temos mãe. Mas esta mãe nós temos porque a Jacinta nos deu esta mãe. Verdade. Porque a ideia era ficar todo muito caladinho. Fale-nos de algumas particularidades de Jacinta e curiosidades. Oi, este pormenor de ser pespineta, era ela que tinha que escolher a companhia para o jogo, e tinha a certeza antes do jogo começar que era ela que ganhava, porque senão havia confusão. Mas é uma criança muito cuidadosa com os outros. Aliás, no Mosteiro das Irmãs Clarissas existe um banquinho que é conhecido como o Banco dos Ralhetes, porque eram da Jacinta,
E é extraordinário, porque nós ainda hoje em dia, se alguém faz uma asneira perto de nós, nós não temos o cuidado de chamar a pessoa à parte e falar com ela. Não. Disparamos logo na hora, à frente, seja de quem for, calhe bem ou não, fazemos isso. E esta menina tinha o cuidado de ir buscar a menina que tinha feito, segundo ela, alguma asneira, levava para o banquinho dos ralhetes e conversava ali só com ela. Que giro. Era este cuidado com os outros. E é exatamente isto que me faz ter esta devoção por ela, que é exatamente o cuidado com os outros. Ela não faz nada sem perceber primeiro quem é que vai ter algum benefício, se é ela ou se são os outros. Porque se são os outros, é para avançar. Quem é que foi o Dr. Eurico e que papel teve na vida dos pastorinhos e, em particular, de Lúcia? Olha, o Dr. Eurico, Jacinta, desculpa. O Dr. Eurico Lisboa era um oftalmologista de Lisboa, que apesar de fazer parte de tudo o que era movimentos católicos, Conferência de São Vicente de Paulo, tudo e mais alguma coisa do que havia na altura, não acreditava que fosse possível que Nossa Senhora tivesse perdido tempo para vir do céu a Fátima falar com 3 crianças. E como era oftalmologista, então que brilhante ideia é que este senhor tem? Que estas crianças, como são família, têm um problema nos olhos, que as faz ver um vulto e acharem que é Nossa Senhora. Só que o Dr. Eurico esqueceu-se do pormenor de que os olhos não fazem ouvir. Claro. Não é? E, naquela altura, tem um carro novo e precisa, como ainda hoje dizemos, de esticar o carro. E então decide, porque conhece o Cónego Formigão, que vai a Santarém buscar o Cónego Formigão e vem a Fátima conhecer estas crianças para lhes fazer um exame aos olhos, para mostrar que a teoria dele estava certa. Só que o Cónego Formigão dá-lhe a volta e traz-lo a Fátima, sim senhora, mas leva-o primeiro à cova da Iria. E ele já não faz exame nenhum. Porque o sentimento que tem, aquilo que sente quando chega ao santuário, ele tem noção perfeita de que ali o céu tocou a terra. E então passa a ser, e depois de ainda por cima ver o estado de saúde da Jacinta, passa a ser um defensor e um amigo desta família. É ele que trata de tudo e que tem o impulso de levar a Jacinta para Lisboa. Falou no Cónego Formigão. Qual o papel dele na vida dos pastorinhos? O Cónego Formigão é o primeiro sacerdote que acredita fielmente nestas crianças. É ele que, em setembro de 1917, vem a Fátima contactar com elas, fazer um dos primeiros inquéritos às crianças e acredita fielmente que Nossa Senhora lhes apareceu, porque a forma como eles falam, a convicção com que falam e todo o processo por que já passaram, não tem por onde ser mentira. Por isso, ele passa a ser um grande pilar para estas 3 crianças, porque é o Sr. Padre que acredita. Sim. Não é? E também é o grande impulsionador de toda a transmissão da mensagem, é das primeiras pessoas a publicar livros sobre as aparições e sobre o tema. Cria uma congregação, precisamente por causa do recado que a Jacinta lhe deixa, que Nossa Senhora lhe deu em Lisboa, de que Nosso Senhor estava muito, muito indignado com os pecados e crimes que eram cometidos em Portugal e que era preciso oração e reparação. Por isso ele cria a congregação precisamente para fazer esta oração pelo nosso país e pelo mundo. Por isso é, sem dúvida nenhuma, também um grande impulsionador de toda desta movimentação da transmissão da mensagem de Fátima. Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para que eles aprendessem a ler e a escrever. Por que esta preocupação de Nossa Senhora? Temos umas memórias da irmã Lúcia, precisamente por aí, não é? Apesar de que a Jacinta nunca foi à escola, porque não era preciso, porque ia morrer. Nunca foi. O Francisco ainda foi o tempo suficiente para aprender a escrever Francisco, mas também era muito mais interessante ficar a fazer companhia ao Jesus escondido na igreja do que ir à escola. Por isso a Lúcia, sim, a Lúcia vai à escola e aprende a ler e a escrever, e eu acho que é muito por aí, por esta necessidade de Nossa Senhora de que a mensagem fosse difundida. E aí, sim, ela começa a escrever as memórias, e é engraçado que é mais uma vez a Jacinta que abre a porta das memórias, porque é com uma fotografia que o Bispo de Leiria Fátima envia à irmã Lúcia da transladação da Jacinta, que a irmã escreve uma carta
e põe nessa carta muito daquilo que se lembra da Jacinta. E o Senhor Bispo pede-lhe que ela diga tudo o que se lembra da Jacinta. E aí vem a primeira memória, porque nós chamamos memórias da irmã Lúcia precisamente porque é o compilar de várias cartas que ela escreve ao Senhor Bispo a falar sobre o tema. E por isso é tão importante ela ter ido à escola, este pedido de Nossa Senhora, e é um pedido de uma mãe. Claro. Não é? É uma mãe que pede aos filhos, é para ir à escola. Sim. E pode na altura, se calhar, porque se calhar para eles era aborrecido, porque estavam habituados à liberdade e a andar no campo, e de repente têm que ir para a escola. Mas foi Nossa Senhora que pediu. E foram obedientes. Exatamente. Os pastorinhos, como já referiu, atravessaram uma pandemia. Há alguma curiosidade que queira partilhar connosco desses momentos? Olha, é extraordinário e quando esta pandemia se instalou, algumas dessas coisas andaram a circular na internet, os anúncios de que era preciso fazer, que se deveria lavar as mãos com água e sabão. E é engraçado que, se procurarmos fotografias dessa altura, nós vamos ver até fotografias em que os cães e os gatos de companhia tinham máscara. Sim. Por isso, se até os animais usavam, porque é que nós não haveríamos de usar? Sim, sim. Quem foi o Barão de Alvaiazer na vida de Jacinta? Olha, o Barão de Alvaiazer é um homem que no dia 13 de outubro de 1917 vai à Cova da Iria para ver desmoronar-se a mentira. É extraordinário e há o relato dele num livro que fala precisamente sobre o milagre do sol, em que ele, até à hora do milagre, ele está ali, e isto é ele que conta, por isso imaginemos o que é que não terá sido. Ele está ali a gozar literalmente com toda a gente que está naquele espaço, com as 40, 50, 60 mil pessoas que ali estão. Ele, inclusive, goza com os próprios irmãos que estão convencidos e acreditam que Nossa Senhora vai fazer o tal milagre que esperam. E ele goza com eles. Mas é um homem que escreve que, na altura do milagre, grita 3 vezes, creio. E que diz mesmo que sente uma força sobrenatural nas pernas para se ajoelhar, mas que quer tanto ver o que se está a passar que não se ajoelha. Que é só por isso que ele não se ajoelha, por querer ver tudo. Mas que sente vontade de se ajoelhar. E é precisamente este homem que leva a Jacinta, a mãe e um dos irmãos à estação de Chão de Maçãs para eles irem apanhar o comboio para ir para Lisboa. É o homem que se oferece para tratar de tudo, até inclusive de despesas que seja necessário com esta estadia da Jacinta em Lisboa. E é o homem que houve uma conversa entre a Jacinta e a mãe no carro em que a Jacinta lhe diz: minha mãe, vou para Lisboa para morrer. Só volto a Fátima depois de morrer. Não quero ser sepultada debaixo de terra. E é por aí que ele sabe desta vontade da Jacinta, por isso, quando o funeral da Jacinta chega de comboio a Chão de Maçãs, vai para a Quinta do Barão de Alvaiazer por variadíssimas razões e vai para o jazigo dele da família e fica lá. Era para ficar lá uns dias, mas estamos em Portugal, não é? Fica lá 15 anos. Uns dias transformam-se em 15 anos por várias condicionantes, porque estamos na quaresma, porque já está o sol a pôr-se e porque é preciso tratar de tudo para que o sítio onde ela vai ficar sepultada não seja debaixo de terra. Por isso ele tem um jazigo e oferece o jazigo. Sim. Quem foi Maria da Purificação e também a importância do Padre Cruz na vida da Jacintinha? A Maria da Purificação, não que ela não mereça que eu fale mais dela, mas falamos há bocadinho quando eu falei na diretora, por isso vamos à importância do Padre Cruz. O Padre Cruz, que é já há muito tempo, principalmente lá em Lisboa, que quando nos referimos ao Padre Cruz dizemos o Santo Padre Cruz, porque tem fama de santidade ainda, ele era vivo e já muita gente dizia que ele era santo. O Padre Cruz está ligado à história da Lúcia, mas isso depois hão de ver nas memórias, estamos cá a falar da importância dele com a Jacinta, que também a tem. O Padre Cruz está na origem de um, digamos, milagre que faz com que a Maria da Purificação saia de Santarém e vá para Lisboa abrir o orfanato. Ela fez uma promessa, está doente e faz uma promessa que, caso fique curada, irá para Lisboa tratar de meninas abandonadas e abrir um orfanato. Só que vai para Lisboa procurar uma casa e não encontra. Volta a Santarém,
vai à missa à Igreja do Milagre Eucarístico, onde o cônego Formigão celebrava e onde às vezes o Padre Cruz vai, e o Padre Cruz cruza-se com ela no final da missa e diz: rapariga, vai para casa e vai comer. Só que ela não tem dinheiro, não tem comida, mas ele tem fama de santidade. Por isso ela chega à casa e tem de comer em casa. Tem de comer e tem debaixo da porta um papel a dizer Rua da Estrela número 25. E agora estão as pessoas a dizer lá em casa, mas há bocado ela disse 17, exatamente. Porque naquela altura era 25, só que entretanto, com tantos prédios que se deitam abaixo e levantam em Lisboa, o prédio que era topo da rua foi deitado abaixo, por isso o 25 é o mesmo sítio, só que agora com o número 17. E ela vai a Lisboa e realmente na Rua da Estrela número 25 há um espaço onde é possível criar o orfanato. Por isso, esta ligação também do Padre Cruz à estadia da Jacinta em Lisboa. Carla, estou muito triste porque eu tinha muitas perguntas para lhe fazer. Posso voltar cá amanhã? Mas, infelizmente, o nosso programa está na reta final. Uma mensagem final para quem está lá em casa? Uma mensagem final para quem está lá em casa. Não lhes vou dizer, vão todos comprar o meu livro, porque eu sou suspeita, não é? Sim. Já agora também dizer que pode ser comprado na livraria da Canção Nova, pode ser comprado online e pode ser comprado diretamente a mim. A mensagem é exatamente esta, é acreditar por esta viagem, acreditar que a vida não são só desgraças. Nós podemos estar muito desmoralizados, muito desacreditados, se assim pudermos dizer, mas Deus nunca nos abandona, está lá sempre. Nós às vezes é que estamos a olhar para o lado contrário. É verdade. E de todo mal, Deus tira um bem maior. Exatamente. Carla, muito obrigada pela sua presença, e assim que está aí em casa, eu vou dizer-lhe, adquira este livro, pode adquiri-lo nas nossas livrarias, pode adquiri-lo diretamente com a Carla ou online. Vale a pena, devemos também dar a conhecer a mensagem de Fátima aos mais pequeninos, para eles verem que é possível ser criança e ser santo. Exatamente. É muito bonito isso. E também que nós possamos tomar posse, que temos mãe, como disse o Papa Francisco. E como referiu muito bem a Carla, ele falou 3 vezes. Então tomemos posse e deixemos-nos acompanhar ou carregar no colo, como quiser, por esta mãe que nos ama e que veio até ao nosso país, que é bem pequenininho, veio até o nosso Portugal trazer esta mensagem que é atualíssima. Assim me despeço, obrigada a si que promove programas como este. É graças a si que nós podemos evangelizar e também levar a mensagem de Fátima mais longe. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.